Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E hoje nós teremos de fato uma edição para lá de especial com o nosso queridíssimo convidado, que é conhecido de todos vocês, que é o JP. JP, nós já falamos do JP e das suas missões especiais há muito tempo neste canal. E hoje nós vamos ter o privilégio e a satisfação de entrevistá-lo. Aqui é exclusivo para o canal Demis Viana Mundo Secreto e também no canal da Thaís Akashimoto, nossa digníssima parceira e amiga. Eu já vou chamando aqui o JP, que está nos bastidores virtuais do canal Demis Viana Mundo Secreto. Gratidão, JP, muito obrigado pela presença aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. É uma satisfação tê-lo aqui novamente. Da última vez você esteve junto com o doutor Michael Sala e hoje está aqui, né, novamente. E é sempre um prazer tê-lo e de poder falar com você, mesmo porque as suas missões e as suas experiências são uma inspiração para todos nós. Gratidão, JP. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be here. Hope my mic is good. Take the reverb a little bit out. But yeah, I'm happy to be here. Muito obrigado por me ter no show para trazer o que é a verdade e trazer minhas experiências para as pessoas, for the people that are here in the channel, looking at this channel. Maravilhoso, maravilhoso. Vai ser fabuloso ouvir as suas experiências, JP. E agora, aqui também, a nossa amiga Thaís Akashimoto para nos auxiliar nesta entrevista. Gratidão, Thaís. Olá, pessoal. Como eu costumo dizer, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo agora no gravado. Vou me trocar de posição aqui com o JP, Davis. Ok. Pronto. Aí vocês ficam aí. E o JP estava agradecendo por estar aqui, por estar conversando com o público brasileiro, porque tem bastante coisa acontecendo, e é ótimo para a gente ter o privilégio de falar com ele diretamente, né, Davis? Isso, diretamente, foi realmente uma experiência, vai ser uma experiência e tanto. E com certeza todos os amigos aqui estão ávidos para saber a opinião do JP sobre vários assuntos diferentes. Yeah. Vai ser maravilhoso. Pode falar, JP. I'm really happy to be here to bring information for the Brazilian public. Do you want me to translate as you go? Or do you want to say the whole thing and then I translate? Which one do you prefer? As I go, I think it's okay. Good. Então, o JP está dizendo que está muito feliz de estar aqui, trazendo informação para o público brasileiro. I know that sometimes I jump in the lives with the show of Demis Vianas and everybody starts showing love to the show. Thank you for bringing this information. It's a lovely experience that you see people in Brazil talking about the politics of the United States because it connects to the politics of Brazil, believe it or not. Então ele está dizendo que ele sabe que às vezes ele aparece no meio das lives e o pessoal vai à loucura, né, Demis, quando ele aparece. Sim, fica uma doideira, uma loucura. O pessoal fica vibrando quando o JP aparece no chat. Exatamente. E ele estava falando que é muito bom poder falar sobre a política norte-americana, que nesse momento está conectada também claramente com a política brasileira. We know that both countries are going through trials and tribulations right now, but the best thing we need to do is keep the love vibration to point, because if we don't keep the love vibration and we don't put Father God, creator of the universe, in front of everything, we'll be sad. So it is good to be pushing out the love vibration and the connection of us through consciousness.
Então, ele sabe que nesse momento ambos os países estão passando por uma série de desafios, mas que ele sabe também, e ele gosta de ajudar a trazer a vibração do amor, que, como a gente sabe, é uma tônica do discurso do JP, para que isso nos aponte em direção a Deus, ao Criador, ao Pai, e para que isso possa estar na frente, o amor possa estar na frente da tristeza. Wow. Yeah. The opening. Yes. Do you want me to, Demis? Oh, I have to say in Portuguese. Demis, você quer seguir as perguntas? Você quer que eu faça ou você quer você mesmo fazer as perguntas que você escreveu? Não, pode ser você mesmo, que você está com o relatório todo. Porque, mais fácil. Eu estou com o arquivo aberto aqui do lado, tá? Sim. Então, JP, eu vou fazer a pergunta em português. Se tiver alguma coisa que não deu para entender, você me avisa que eu faço também em inglês, porque eu tenho as perguntas escritas em português e inglês, ok? All right. Já. Estamos muito bem preparados aqui, JP. Então, JP, recentemente, em uma das suas atualizações recentes, você interagiu com um nórdico que você descobriu que era interdimensional. Na sua opinião, qual o papel dos seres interdimensionais nesta batalha, como, por exemplo, esse nórdico com quem você interagiu recentemente? Eles seriam guias que estão trabalhando com chapéus brancos? According to the intel that I got, these Nordics, I did not say as much in my update with Dr. Sala, but yesterday I did a webinar with Emery Smith. I don't know if you guys are familiar with Emery Smith. He's one of the greatest doctors that ever existed for the military and interacted with extraterrestrials. And yes, these Nordics, I came out with intel and I told it yesterday in the webinar for the first time that, yes, these Nordics are helping the White Hats, and they have been around for thousands of years. Maybe people might call them angels, who knows? They did say that they come from the future, past, and present. So, and he told me, yes, if somebody touches the United States, if somebody touches good people, we will intervene, because we're here to make sure everything is good and not negative. But yes, I felt peace with him, and I felt beautiful, beautiful vibration emanating from him. Okay, so we have to learn how to distinguish who are the negative ones and who are the positive ones. Yes. Uhum. Então, o que ele está falando, Davis, é que ele recentemente recebeu informação sobre isso, sobre esses nórdicos, mas ele não falou muito na última atualização que foi apresentada no canal do Dr. Sala. Mas ontem ele gravou um webinário junto com o Emery Smith, que ele perguntou se a gente sabia quem que é, óbvio, a gente sabe muito bem quem é o Emery Smith, né? E aí, nesse webinário, então, ele explorou mais o assunto e disse que esses nórdicos estão sim, ajudando os chapéus brancos, e eles estão aqui presentes há milhares de anos, e que algumas pessoas, às vezes, chamam eles de anjos, e que eles disseram que eles são do passado, do presente e do futuro. O que eles falaram é que, na opinião do JP, se alguém tocar ou fizer mal aos Estados Unidos, às boas pessoas, sim, eles vão intervir, então eles não estão só observando. E na interação com esse nórdico especificamente, ele sentiu muita paz e uma vibração muito boa. Então ele fala que isso é importante para que a gente saiba discernir, distinguir entre os seres positivos e os seres negativos. Então, do ponto de vista dele, claramente era um ser positivo. Então, na sua perspectiva, JP, esses seres seriam os mestres, ou seja, os guias, os mentores intelectuais de todas as ações que estão acontecendo no mundo? Yes, they can be considered a mentor, they can be considered teachers of the past, because they do travel interdimensionally into different timelines. I don't know if you can probably understand that, but they know time does not exist in their realm. Everything is happening as once. So
they know the future, the past, and the present, as it is with us being here now. So, yes, I believe that these are the ones that probably, the Bible talks about, the sons of God's coming down, interacting with men, Yes, there can be a negative fashion of these beings, but there are beautiful angels, beings too, that guide us throughout history and guide us to do the right thing, not the negative thing. Space Angels, né? Isso. Então ele respondeu que sim, eles podem ser considerados mentores ou professores do passado porque eles têm essa habilidade de viajar no tempo. Então eles conseguem transitar por toda a história humana, do ponto onde eles estão, eles conseguem enxergar o passado, o presente e o futuro, então eles podem aparecer em qualquer momento que seja importante, e na Bíblia eles seriam conhecidos como os filhos de Deus, e eles podem sim intervir na humanidade, interagir com a humanidade, mas nunca de uma maneira negativa. Eles estão aqui para nos guiar sempre de uma forma positiva. Maravilhoso, espetacular. Well, something to say, to include, that there is the negative ones that also fell, but the good ones that come down and go up as they please, they stay to help us out. And sometimes you could be talking to a person in a grocery store, and you don't know if one of those persons is one of those beings trying to test you, to see what you're going to act or how you're going to do things, depending, because also thinking about the quantum entanglement lines, there's different lines of realities that we have to really realize that. And throughout history, different religions have talked about these beings. The Bible, they probably call them angels. Other religious texts call them different beings, but they are. I saw him. He's an extraterrestrial. He's not from this world. They come and visit and help us out to grow out from what we live in, and the governments are going to bring this information out soon. And I know I'm saying it here, and I've been saying it in all the channels. They're going to talk about interdimensional beings. They're going to talk about these spiritual interactions that they have with humanity throughout thousands of years, with different religions. They're going to talk about who was really Jesus Christ, why he came down to help us out, a lot of information is going to be disclosed. Of course, we are waiting to see what is 3i Atlas. Why is 3i Atlas coming in this time of age where there's going to be probably a world war, where a lot of things are happening negative around the world? Is it a ship that is coming to see what already happened into the dimension that we're in? So there's a lot of things at play right now that we have to really wrap our mind around it and realize that everything is happening for a purpose. Okay. I'm sorry, guys, that's long. But... Tá tudo certo, escrevi bastante aqui. Então, o que ele estava falando é que, assim, a gente tem que lembrar também, quando a gente fala desses anjos, entre aspas, que existe uma facção negativa que tradicionalmente a gente chama dos anjos caídos, e que eles podem, às vezes, ele estava citando um caso que, assim, às vezes eles estão por aqui, os tais anjos, não necessariamente os caídos, e você pode estar falando com um deles, por exemplo, no supermercado. Isso funciona como um teste para você, e um teste para ver como você reage a isso, e você nem está sabendo que, na verdade, é um deles. Porque ele fala que na nossa realidade existe um entrelaçamento quântico com diferentes realidades, e as diferentes religiões têm falado dos tais anjos, ou usando, às vezes, nomes diferentes para esses seres, mas eles são claramente extraterrestres, eles não são daqui, do nosso planeta, da nossa realidade. E a parte que eu estava fazendo careta é porque ele falou que, muito em breve, essa informação vai aparecer vinda do governo, falando de seres interdimensionais e de interação espiritual
com esses seres, e vão vir informações como, por exemplo, quem foi Jesus Cristo, por que é que ele esteve aqui, e aí ele entrou na questão do 3 e Atlas, que ele fala assim, por que nesse momento que está tão conturbado, que aparentemente a gente tem tantas guerras acontecendo e um potencial disso piorar, por que o 3 e Atlas aparecer agora? O que exatamente é o 3 e Atlas? E aí ele fala, seria talvez uma nave que pode veio visitar essa dimensão para saber o que está acontecendo? Did I forget something, JP? No, you said everything right. Thank you, guys. Isso é interessante porque cosmonautas russos nos anos 80 se depararam com anjos espaciais, né? Isso também é conhecido, com certeza são os mesmos seres interdimensionais, e muito provavelmente Jesus Cristo e outros mestres como Buda também foram avatares de seres interdimensionais. Seria isso, JP? It could be possible that, yeah. But I think Jesus was beyond. Like I tell people, I still go to church, I still serve God, and these experiences is not going to take that away from me. I go through these experiences. I go to church to serve God for myself, and I bring my family there, and these experiences, they can change a person from left to right, how they see religion, how they see life, how they see people. So I want people to understand that when they have these experiences, talk to your loved ones about it. Don't keep it for yourself. You got to talk about it, because if you don't talk about it, it can eat you from the inside out, because sometimes you become in disbelief of what's happening, and sometimes it can drive people crazy. Então, o que ele está falando assim, é possível, mas ele acha que, na visão dele, Jesus está além desses outros mestres que passaram por aqui. E ele lembra que, assim, ele continua indo à igreja com a família dele, servindo a Deus, mas isso não tirou, as experiências que ele teve não tiraram dele a parte espiritual, mas as experiências, quando alguém passa por essas experiências, isso muda muito como uma pessoa vê a vida, a religião, as outras pessoas, muda muito a sua visão de mundo. Com e certeza. Ele sugere que para quem tiver essas experiências, que você fale com as pessoas que você ama, porque senão isso a dúvida começa a te corroer por dentro. Então ele sugere que as pessoas conversem, falem sobre isso e não fiquem remoendo em dúvida por dentro. Ok. Posso ir para a próxima pergunta? Isso, próxima pergunta. Uhum. A próxima pergunta, JP, como estamos falando de nórdicos, você já teve contato com algum nórdico, digamos, à paisana, em civilian attire, passando-se por um humano, por exemplo, na sua casa, ou às vezes em uma palestra, em uma conferência, ou algo assim? Ou foram só nessas situações que você mencionou nas atualizações, que parecem ser mais interações, várias delas, ou você é visitado e vai com eles, ou está no ambiente militar? Yes, I have experienced other ETs. You can feel them. You could be in a grocery store. You can be somewhere else, and just the way they look at you, you can feel them. You can feel their vibration. You can tell they're not from here. So yes, once you interacted with these extraterrestrials, you'll know how to distinguish them if they're in civilian attire. Muito assim. O que ele falou assim, sim, e ele falou que você consegue senti-los, mesmo quando eles estiverem num lugar como um supermercado. E você percebe isso pela forma que eles olham para você, dá para perceber que eles não são daqui. Então, sim, isso pode acontecer. Temi, sabe o que eu... Da mesma forma que o Igor Suang fazia, né? Que era do projeto Stargate, no mesmo estilo, né? Já lembrei aqui do Igor Suang. Eu lembrei que quando nós tivemos aquela tragédia no Rio Grande do Sul, de vários alagamentos, existem relatos de pessoas falando que apareceram homens jovens,
apareceram do nada e ajudaram a resgatar as pessoas, resgatar animais e a construir algumas coisas, e depois eles sumiam. E ninguém sabia quem era. Pode ser os nórdicos, né? Pode ser os nórdicos ajudando a população, possivelmente. Pela descrição parecia... eu vou perguntar então sobre a aparência deles. Eles sempre são com essa aparência? JP, os nórdicos sempre parecem mais caucasianos ou eles podem parecer latinos, nativos americanos, asiáticos, indianos? Every country has their project of interacting with the ETs and turning them into the civilian sector where they belong. So the technology is out there to convert these ETs into regular, depending on the location or the territory they're at. Of course, they have to look like their surroundings in order to do the research that they need. Yes, they can change. Yeah. We call them Nordics because when they first come here, they are a lighter color than us, white, and they got bluish eyes. But when they inseminate into our society, yes, they can look different. Now, similar technology from the intelligence community. Of course, now that you mentioned it, I remembered you said that in one of your updates, of course. Ok. Demis, o que ele está falando assim, todos os países têm projetos de assimilação desses nórdicos. Então, quando eles chegam, eles chamam de nórdicos porque eles têm essa aparência mais nórdica, com pele mais clara, e olhos claros também. Mas lembra que teve uma atualização que o JP fez lá no passado, sim. Das tecnologias que existem para que... Eles podem modificar o aspecto deles, sim. Entram numa sala, mudam o aspecto, e aí eles estão com o aspecto do local que eles estão... Fica com a fisionomia típica do povo nativo do local. Exatamente. Ok. Podemos ir para a próxima pergunta, Denis? Okay. Quer fazer algum comentário? Não, tá ótimo. Tá ótimo. A próxima pergunta é sobre o gigante do Iraque. Porque você fez uma atualização, JP, sobre esse gigante, falou pouco sobre ele. Na sua opinião, o gigante do Iraque também já despertou, assim como o gigante da Flórida? Yes, and they are in a disclosed location that is protected by certain militaries around the world. So I think they noticed that we are far more advanced than the other people when they were awake. So they're really careful who they interact with, because humans now, we have the capability of destroying a whole continent. You know, we got technology that we don't even understand how we invented it. So I think the giants are really careful. When I say giants, I say these people are huge. These people are like 8 to 12 feet, and they're like three of Demis or 4 of Demis Vianas side to side. They're really huge, and we can relate to that story of the giant of Kandahar when the Marines went there and they did an investigation with the giant of Kandahar, and a couple Marines did not make it back. But it's similar to those giants, but I think these giants are more presidential, more kingdom, more king-like giants. Like they are more less than the giant of Kandahar. The giant of Kandahar lived in a cave. These beings were in a capsule and waiting for a time to be awakened. Uau! Então ele falou que sim, e que esse gigante do Iraque também está num local que não é revelado, está sendo protegido pelos militares. E o que ele fala que é interessante é que a hora que esses gigantes despertaram agora, eles estão tomando muito cuidado, porque a nossa civilização é muito mais avançada do que a que havia aqui na Terra da última vez que eles despertaram. Porque a gente tem equipamento, armamento para destruir um continente inteiro, e às vezes a gente nem sabe o potencial de tudo que a gente tem. Sim, são circunstâncias totalmente diferentes, né? Então hoje a tecnologia é outra, a cultura é outra também, tudo mudou, né? Completamente.
And it's because wait, you can finish, Thais. I'm sorry. Sorry. E aí ele continuou falando que assim, ele falou assim, os gigantes são imensos, eles têm de 8 a 12 pés de altura, que a gente está falando aí de 2,40 metros a 3,60 metros, mais ou menos. Então, assim, eles são muito grandes. Ele estava brincando, falando que ele dá 3 ou 4 de você, Demis, nessa proporção. E aí ele menciona o episódio do gigante de Kandahar, que a gente sabe que aconteceu, em que os marines encontraram aquele gigante. Foi bem complicado aquela interação, inclusive que alguns deles faleceram nessa interação. Foi bem complicado para os militares acessarem isso, mas ele fala que, apesar de ser mais ou menos o mesmo tipo de coisa, o gigante de Kandahar parecia mais uma pessoa simples que vivia numa caverna. E esses gigantes que ele encontrou, tanto na Flórida quanto no Iraque, que estão despertando, eles são mais, que ele chamou de presidenciáveis, ou então eles se parecem mais com reis. Então eles estavam dentro de uma cápsula e vestidos com uma série de ornamentos e acessórios que indicam que eles pareceriam... São de outra espécie também, né? Provavelmente são de outra espécie totalmente diferente, né? Por certo. Ele falou que sim. É isso mesmo, são de outra espécie. Totally. Like Shaquille O'Neal, you know, like 3 feet taller than Shaquille O'Neal. It's crazy. Ele falou que nem o esportista Shaquille O'Neal, ele falou assim, tipo ele. Porque os gigantes ruivos é um tipo de raça rústica, né? Já meio assim, meio canibal, características diferentes, né? Então são espécies. I'm sure in the Amazons or in the certain parts of North America in the 18 or 1700s, we interacted with these red-haired giants that the Indians also they interacted with these giants that they lived all over the continents. I think is a extinct species, but they're still around. Depending on the nation, depending on where they're at, they're still in the inner earth and they still have a large population. So if they do decide to come out all at once, they probably do have technology that surpasses us, but they don't have the number of people to interact with us. So they're really careful. And I think the Nordics made it easy for us to learn certain technology. So basically all these technologies are coming out from ideas from people, but they were enticed by certain Nordics to invent these ideas because they know that these giants were going to wake up in the future. And then if they see humanity that they're so advanced, they won't bother as much as if they were back in the days and they interacted with us. Uau! Então, o que ele estava falando, Demicinha, que ele acha que é uma espécie diferente, mas esses gigantes ainda estão circulando por aí. Ele falou que existem relatos na Amazônia, na verdade, em toda a América do Norte também, do século XVII, do século XVIII, dos anos 1700 que dá século XVIII, dos anos 1800 que dá século XIX. Existem relatos dos indígenas interagindo, por exemplo, com esses gigantes, e ele acha que eles ainda têm uma população razoavelmente grande, apesar de, obviamente, não ser tão grande quanto a população humana, que talvez eles estejam em locais intraterrenos. Os gigantes têm uma tecnologia melhor do que a nossa, mas eles têm um número pequeno. Então, a teoria dele é que os nórdicos estavam ajudando a semear na humanidade ideias para que a gente avançasse tecnologicamente bem rápido, ajudando a humanidade com a tecnologia, porque uma vez que os gigantes despertassem e vissem que a nossa humanidade agora tinha um avanço tecnológico muito maior, eles não nos incomodariam tanto, porque agora a gente passa a ser, né, um pouco mais perigoso para mexer. Faz sentido. Apesar que também eles são muito inteligentes, não, JP? Eles são seres bastante avançados, principalmente o da Flórida. Parece que ele foi para outra dimensão também, né? Foi para outra dimensão, provavelmente. They have knowledge of how vibration works better than our knowledge. So their knowledge of quantum physics is more advanced than what we have. That's why they have elements that we don't understand yet. That's why they have buildings that are precise and we think is laser cut, but it's because of the element that they built using
their quantum physics or their type of AI that they probably had. That right now, I think our AI is getting insane, is getting crazy, because our AI is going to start develop elements that is similar to the elements that they used to build back in those days, and we're going to be hand in hand with these beings because of AI and because of the Nordics. Uau! Então ele está falando que assim, eles entendem como a vibração funciona, eles entendem melhor de física quântica, e por isso existem elementos que a gente chamaria do passado, que parecem que a gente não consegue entender, porque eles parecem que foram construídos com corte a laser, mas ele fala, não foi isso, foi uma compreensão de vibração e de física quântica que permitiu construir esses elementos. E ele falou que e eles têm, por exemplo, inteligência artificial, que a nossa está chegando no ponto em que a inteligência artificial da nossa humanidade vai ser capaz também de projetar para construir elementos diferentes como esses que já existem. Fantástico, isso aqui me lembra da manufatura transdimensional, né, que é a tecnologia dos seres interdimensionais avançados. Então, bem legal isso daí. E fiquei muito feliz, porque pelo menos a gente fica sabendo que o gigante do Iraque acordou também. Muito bom saber disso daí. Foi um furo aqui pro nosso canal, muito bom. Agora me ocorreu uma pergunta, Demis. Você chegou a ter algum contato, JP, com mulheres gigantes? Isso é bom. I'm sure there's females Nordics, there's female giants, there's females everywhere. But in those days, and I still think they still capture a cultura, the omen of men being superior of females. Okay, it's sad, but it's men in those days, they had the power to make decisions. Even in the biblical text, the Torah, whatever other text they have, men was always ahead in making the decision. So every time I interact, yes, I do see females in the background, but yes, I interact with the men. Ok, interessante. O que ele falou é que, assim, sim, existem fêmeas gigantes, existem mulheres nórdicas também, mas ele acha que é uma questão cultural, porque na cultura da época, a gente tinha essencialmente uma liderança masculina, e que provavelmente é por isso que a gente encontra essencialmente homens, e que ele vê nas interações dele com os nórdicos, por exemplo, existem mulheres, mas em geral elas estão no fundo e não... No passado tinha uma cultura mais patriarcal, então faz muito sentido isso daí. Obviamente faz sentido. Thaís, pergunta para ele sobre a questão do Porto Rico, Brasil e esses confrontos aí. Eu estava pensando em ir para Caldas Novas antes. Vamos para Caldas Novas. Vamos para Caldas Novas. O que você acha? Falar de Arcas agora. Vamos para Caldas Novas. A próxima pergunta na sequência, JP, é a seguinte. Recentemente, houve uma notícia de que o local, o parque onde fica a Arca de Caldas Novas, ele sairá do governo e ele vai passar a ser administração privada. E então, o Demis está se perguntando o seguinte, será que isso é para acobertar uma disputa de facções? Você tem alguma informação de para que a essa altura transferir... Por exemplo, China e Estados Unidos disputando a Arca de Caldas Novas, por exemplo? For example, I believe that we have to do more research on the company or whoever is taking care of Caldas Novas now, because I'm sure that the Brazilian government is still involved with what is in Caldas Novas. As you know, NASA a couple months ago took out a picture and put Caldas Novas on the map, and this was way before when I did even the first book. I talked about it a couple years ago. Why would NASA do that? Because right now NASA is under the White Hats command, and I know people have negative thoughts about NASA, but the FBI is in White Hat command, the NASA is in White Hat command.
the White House is in White Hat Command. So we just also recently moved Space Command to Alabama. Something else that we talked about. And little by little, the confirmations of what Cardonovas have under it, you know, I'm sure it has certain elements as well that other people would want to develop microchips also. So depending on where these arcs are, look at 3i Atlas. It's dropping nickel right now instead of another element. So when you put hands in hands of what's happening right now and what's activating, and you put all the puzzles together, I'm sure people are smart enough to know what's happening with Carlos Novas. Uhum. Então, o que ele fala assim, o que ele sugere é que a gente faça, investigue mais sobre a empresa que for responsável por administrar o parque de Caldas Novas, mas ele falou que, de qualquer jeito, ele tem certeza que o governo brasileiro ainda vai estar envolvido com a arca que está lá. E aí ele cita como exemplo a história de que a NASA recentemente soltou uma foto, do nada, uma foto lá do parque de Caldas Novas e acabou botando no mapa, mas ele lembra que ele falou disso, olha, muito antes da NASA mencionar qualquer coisa sobre Caldas Novas. E ele sabe que às vezes as pessoas falam mal da NASA, mas neste momento, na opinião dele, tanto a NASA, quanto o FBI, quanto a Casa Branca já estão sendo coordenados por chapéus brancos, e ele menciona a história do comando espacial ter sido transferido para o Alabama, por exemplo, e aí ele fala que o que pode acontecer também, além da gente falar da arca, é que existem elementos que podem ser utilizados neste local, porque esse tipo de nave, ele pode emitir alguns elementos, e ele falou, por exemplo, pode ter coisas embaixo da arca, elementos que podem ajudar a construir microchips, como é o caso, por exemplo, ele citou do 3i Atlas, que agora começou a soltar níquel. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer com essas naves, e aí é um quebra-cabeça que a gente tem que ir montando de informações. Demis, você está mudo. É verdade, ele mudou de cor também, ficou verde agora, né? O 3i Atlas, né? Uhum. E o 3i Atlas, ficou verde. Vamos então para a sua próxima pergunta, Demis? Vamos para a próxima pergunta. Pode falar do Alabama, já encaixa. Você quer do Alabama ou você quer falar de Porto Rico, da Arca do Atlântico, Venezuela? Vamos para Porto Rico, vamos para Porto Rico então. Vamos viajar para Porto Rico. A próxima pergunta é a seguinte: a questão de Porto Rico, a Arca do Atlântico, as tropas mobilizadas e o impasse com a Venezuela, você acredita que todos esses fatos eles estão interligados? Você pode dar detalhes sobre isso para a gente? Yeah, I think there's a connection. There's a connection on all this that's happening. Like what happened in Alabama, I said it maybe a year ago or a couple months prior. Then when they moved the whole military to Puerto Rico, because I said the ship might be moving south from Puerto Rico and in between, Venezuela and Puerto Rico, and it might be stationary there. And as you know, as my updates, I said that the Nordics now are in charge of what is the ARCs. And right now, the Nordics are with the United States and other countries, but I can't say the names of other countries for now. But yes, I think there's a connection with everything that's happening. And we were getting intel not too long ago. I was talking with Emery that probably this arc is going to move out again to the center and south and connect with an anomaly that is interdimensionally connected to another realm. So I'm sure there's something roaming around by the offshore of Africa that is an anomaly that probably the arc is going to go to that anomaly, and let's see, hopefully it does something nice. But that information, you can look it up, anomaly off the coast of Africa,
and it looks like the ark is moving back out from under Puerto Rico, and went there, I think, to investigate some pyramids that are off the shore of Cuba. That is one of the biggest pyramids ever registered, and they have done research on. And soon this information is going to come out of what these pyramids are and the connection with the ark, and why the ark is going to go back to the Atlantic and go south off the shore of Africa and in between Brazil, and interact with this anomaly that is showing up in all radars in every systems. Yeah, uau. Então ele falou que sim, tem conexão, tudo isso tem conexão com o fato, por exemplo, e ele tem falado disso meses antes. Então, por exemplo, ele começou a falar do Alabama e da situação do Alabama muito antes do Comando Espacial ir para lá. Ele estava falando sobre voltar uma presença militar em Porto Rico, que tinha deixado de existir algum tempo atrás, e voltar isso, e dessa presença militar começar a se mover mais para o sul. Ele não vai falar sobre o nome dos países que estão envolvidos com essa operação e com nórdicos, esse tipo de coisa, porque ele não tem autorização para fazer isso. Mas lembra que os nórdicos eles tomaram conta agora da operação com as arcas. Então ele acha que assim, essa história de estar mais próximo de Porto Rico, a Arca do Atlântico se moveu para lá para investigar aquelas pirâmides gigantescas que existem perto da costa de Cuba, que estão subterrâneas. Bimini, se não me engano, né? Parece que é isso. Bimini, isso. Exatamente. Uhum. E aí ele falou que recentemente ele estava conversando com o Emer Smith e conversando sobre informação, sobre inteligência, e ele acredita que a arca, daqui a pouco, ela vai começar a se mover mais para o centro do Atlântico e começar em direção ao sul, para ficar entre a África e o Brasil, e que isso deve estar acontecendo para conectar, para a arca ir para uma região de uma anomalia interdimensional que está na costa da África. E aí ele cita aquela informação que a gente viu há um tempo atrás. Lembra que estavam detectando, os radares detectavam um movimento que acharam que era um tsunami, mas não era, que percebia-se um movimento que estava saindo do sul em direção à costa da África. E ele diz que isso é uma anomalia interdimensional e que a Arca do Atlântico deve estar indo para lá para investigar esse tipo de coisa. Se eu não me engano, você falou, JP, que o 3i Atlas e as arcas estão abrindo vários portais no mundo. Então, por certo, isso deve ser mais um portal. Ou seja, praticamente todos os portais de conexão com outros planos, outras orbes, já estão se abrindo, já estão sendo ativados. And certain Vimanas around the world is being activated more in India, in that region of Afghanistan and Egypt, also under, I think, the Tahoe Plain. I think that's the second pyramid. They are finding the library that is buried there, and they are finding a 136-foot tic-tac looking UFO that is buried there that's also activating. So there's a lot of things activating while this 3i Atlas is entering our solar system, and we know that it's crossing right now the asteroid belt. So when this type of anomaly or ship or whatever they want to call it crosses the asteroid belt, it's also grabbing asteroid belts in its gravitational pull. And by hitting these asteroid belts, it can change their direction on where they're going to go. Is it going to go closer to Earth? Is it going to go over Mars or interact with the moons of Phobos and activate the moons of Mars and then go out to the moons of Jupiter? And then our satellite, Juno, might interact with 3i Atlas, getting more information about what really it is, or if it's going to come back around using the gravitational pull of Jupiter and head to Earth. So that's what scientists are speculating, and also releasing these orbs to investigate Earth. So there's a lot of rumors and a lot of things going around that is quite interesting, the times that we are living. The orbs are from, you mean from the arcs or from the 3i Atlas? The last orbs you mentioned, both. Ok. E ele fala que sim,
E, na verdade, nós temos até vários Vimanas sendo ativados na Índia, no Afeganistão, no Egito, na planície de Tahoe, onde ele falou que encontraram 136 OVNIs do estilo tic-tac, né, a balinha tic-tac, e que o 13 Atlas está ativando tudo por onde está passando, e que nesse momento está passando pelo cinturão de asteroides. Uma pergunta, além de tecnologia, esses portais também abrem novas energias para chegarem na Terra, ou seja, abre alas, abre caminho para que novas energias possam atuar na consciência humana? Deixa eu terminar, Denis, senão eu esqueço. Pode falar. Eu estou muito empolgado aqui com essas coisas. Tá ótimo. Vai lá. E aí que ele fala que o 13 Atlas está passando pelo cinturão de asteroides, e a hora que ele faz isso, ele vai começar também a ativar e afetar os asteroides. Então ele está, então, assim, e aí o que os asteroides vão fazer? Ele sugeriu, por exemplo, que eles talvez assim eles possam interagir, ativar com as luas de Marte, por exemplo, ou ir para a direção de Júpiter e interagir com um satélite que está lá em Juno, na direção de Júpiter. Então, são essas especulações dos cientistas, mas de qualquer jeito podem aparecer mais informações para a gente aqui. Justamente. Continua, já estou aqui processando. E ele falou que, não, claro, a gente vai pirando, né, Deus? E ele estava falando dos orbes, que assim, que estão sendo lançados orbes para investigar a Terra. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, você está falando dos orbes das arcas, que a gente já sabia, ou que o 13 Atlas também está soltando os orbes? Ele falou as duas coisas. Então agora volta. Sim, até o Aviloeb sugeriu que o 13 Atlas está emitindo sondas, então seria exatamente isso. Every 10 minutes, 3i Atlas is given a signal. So we know it's going 60 kilometers, so it's too fast for any biological being to be inside this kind of craft. If it was a biological being, so now they're speculating because of the nickel and all that, it could be a mechanical based civilization or a type of AI type of ship or probe that is coming to assist us or assist this solar system for a major event and activating other things that are ancient in our solar system. So this thing probably has been in our solar system maybe hundreds of thousands of years ago. Maybe it's going from one star to our star to another star back to that star. So a triangular rotation of stars, and keeps visiting these stars, just probably seeding or assisting the civilizations that keep growing in their knowledge. So they're just I think what's his name, that scientist that was in a wheelchair. Oh, oh God, I forgot it. O nome do cientista, do físico, super conhecido, que estava numa cadeira de rodas, que faleceu recentemente. Qual é o nome dele? Steve Hawking. Yeah, Steve Hawking. He said in one of his talks, I remember him saying that we should probably stay away from anything that is trying to communicate with us that is coming from another solar system. So when there's a different civilization that is higher than us, according and of how we live, the humans, every time we interact with the lower humans that don't have weapons, we take over their land and we take over their. So he said to not interact with anything that is coming in. But the problem is now that the scientists and NASA, they already interacted with 3i Atlas. So if anything negative happens, I hope there's nothing negative is going to happen. I think I feel peace. The Nordics are covering, and we have military that are flying these things around our solar system. That ship, okay, and I believe that it's a wake-up call of what 3i Atlas is.
Ok, então o que ele fala é que a cada 10 minutos, mais ou menos, o 13 Atlas está soltando um sinal, e que tem sido dito, então, que o 13 Atlas está indo rápido demais para que exista vida biológica, exista vida biológica dentro dele. E o fato dele estar soltando níquel sugere que talvez seja uma civilização mecânica, ou talvez seja IA, ou talvez ele seja uma sonda, mas ele acredita que o 13 Atlas está passando para nos ajudar, entrando no sistema solar, ativando tecnologia antiga de centenas de milhares de anos atrás, e talvez indo de estrela em estrela. Então ele sugere e fala assim, pode ser uma triangulação, que ele vai de uma estrela para outra, ele volta para cá, ajudando as civilizações que estão se desenvolvendo nesses sistemas solares. E aí ele cita, então, o Stephen Hawking, e ele fala que, há um tempo atrás, o Hawking, o que ele tinha dito é que a gente deveria ficar longe da comunicação, evitar a comunicação com qualquer civilização extraterrestre que fosse mais avançada do que a nossa, porque se formos tomar como exemplo, quando a gente aqui na Terra, uma civilização mais avançada encontra uma outra, como a gente viu na época da colonização, o que a gente acaba fazendo é tomando a Terra, os recursos dessa outra civilização, que isso poderia acontecer conosco. Ele fala, o problema é que a gente já interagiu com o 13 Atlas. Faz muito tempo. Já foi, mas do ponto de vista dele, ele não sente nada negativo em relação ao 13 Atlas, ele sente muita paz, ele lembra que os nórdicos estão no controle e que existem naves militares que estão por aí cuidando de tudo também. Eu trouxe uma hipótese que o 13 Atlas ele se comporta como uma espaçonave, ele tendo níquel, tendo várias combustões diferentes, mudança, no caso, transformando elementos com tecnoassinaturas, no caso, para que possa ser identificado na Terra. Porque se ele usar, por exemplo, uma tecnologia muito diferente, uma coisa que os cientistas não conseguem detectar, fica impossível. Então, se você quer ser visto, você tem que mostrar algo que as pessoas possam mensurar, no caso, os cientistas possam compreender. Something different, yeah. And it really got our attention. It is something different. And now we have all these interaction and all these governments. A week ago, Congress was there Wait. Eu tô pegando uma falhinha aí. Uma pequena falha. Enquanto isso, eu vou falando o que ele está falando. Okay. Que ele concordou, ele falou assim, isso pode ser para chamar a nossa atenção propositadamente. E aí ele começou a falar sobre as mudanças políticas, e no Congresso da semana passada, ele provavelmente vai falar da última audiência sobre o APES que aconteceu no Congresso, que era uma das suas perguntas aqui. Testing 1, 2. Do you guys hear me? Yes. Okay, maybe your image is frozen, but we can hear you. Yeah, I think it was probably the photo I put in my back. Yeah, might be. Let me just. Ele acha que talvez seja a imagem que ele colocou no fundo, que por isso que travou. Or maybe a chapéu negro que não queira que eu fale about Congress. Ele falou assim, talvez não queiram que ele fale sobre... você estava falando tudo sobre... Tudo é possível, ultimamente tudo é possível. Depois de hackearam seu canal, né, Denis? Tudo é possível. Yeah, it's crazy. I'm getting cars parked there because apparently my name came out. I'm saying this in the first time on the show. They're saying, your name came out and now we know your face. I haven't took out my mask yet, but if people see my pictures, I have cars parking outside my house, checking my house out. So I think apparently by my name, they can find out my address as well. So it's getting crazy with the traffic out my house. So I don't know if people are finding out where I live, but it's going to come. It's going to come. This month, I'll be revealing my face in GSIC. I'm going to be revealing my face for the first time. And I think it's time for people to know how I look like, It's not always hiding behind a mask. You need to see my smile. You need to see my interaction with people. And it's hard sometimes. I think I met you, Thais, right? You went to one. We met at GSIC last year. You gave me a Brazilian pin. I really appreciate it. And I put it on that same day. And I think it is time for people to see my face because I was in the military, and I think
what I was saying in Congress, that now active duty people are coming out to talk about more about the aliens, because of September 9th, 2025, Congress, HVC 210, restoring public trust through UAP transparency, through the eyes of witnesses. That law was out. So now we're having active duty soldiers, not veterans no more, talking about their experience. So what's happening now is there's going to be different levels of transparency. Okay, now they're coming out with the level of, yes, we interacted with aliens. Yes, there's interdimensional beings. Yes, there's 4 types of different alien races. Yes, but then they're going to start talking about, yes, this is going to be the last level before maybe a false flag or something happens. When we start talking about this in Congress, right? When we start talking about ships that are flying in our solar system that is controlled by the governments around the world, that's when we have to be careful with this fake alien invasion, this fake alien interaction with the Nordics. That's when we have to be careful with the false flags when we start talking about that. And once I release my face, I'm sure they're going to ask me and a couple other guys that I will bring with me. And I think I talked to Emery Smith that if we go to Congress together, we will talk about this, about the interactions and the people that are still working, using money, working in space and interacting with other extraterrestrial beings throughout our solar system. Once that information comes out, people are going to know where the money is. Oh, I think I said too much here. Yeah, wonderful. Então, o que ele estava falando, ele começou falando que, assim, que acabou saindo o nome dele, acabaram descobrindo o nome dele, saiu uma comunicação, que eu não sei se você viu, Denis, que apareceu, e ele acha que talvez, com o nome dele, as pessoas consigam chegar no endereço dele, porque está cheio de carro que fica parado na frente da casa dele, que ele não sabe exatamente o que é, mas tem acontecido com uma certa frequência, mas a gente sabe também que, por outro lado, ele vem sendo acompanhado por grupos não exatamente da luz já faz muitos anos, né? E que, então, em breve, no próximo GSIC, ele vai mostrar a cara dele, e ele está muito feliz com isso, porque ele quer que as pessoas vejam quem ele é, que ele existe de verdade, vejam o sorriso dele, a personalidade dele, que já é hora dele mostrar a cara dele. E aí ele estava falando sobre o Congresso, é que a gente está indo num crescente. Então, nessa última audiência no Congresso que a gente teve recentemente, que a gente estava falando também sobre ela, sobre restabelecer a confiança e tudo mais, ele está falando que o próximo passo, ele acredita que a gente vai ter militares da ativa falando sobre as suas experiências. E aí a gente vai ter diferentes níveis de transparência, cada vez aprofundando isso. Vai ter gente falando que existem aliens, existem seres interdimensionais, que existem, tem gente que fala de 4 tipos de alienígenas, e quando a gente começar a falar de naves no sistema solar que são controladas pelos governos aqui na Terra, nesse ponto a gente tem que tomar cuidado, porque aí a gente pode ativar a tal da falsa invasão, o plano da falsa invasão alienígena. Os 4 aliens foi o congressista Burleson, se não me engano, Eric Burleson, que falou recentemente. E o ex-ministro canadense também, foi o Paul Weller, também falou de 4 raças, então bate informação interessante. E aí ele falou que, uma vez que ele mostre a cara dele, que ele e outras pessoas que ele conhece, eles estarão disponíveis para ir para o Congresso, junto com pessoas que ainda estão trabalhando, estão na ativa dos militares, para falar sobre as experiências deles no espaço, interagindo com extraterrestres. Sim. Então, JP, você acredita que haverá um programa de proteção a testemunhas? Porque todo mundo está falando que este é o grande problema, a grande dificuldade para que as testemunhas possam se apresentar, né? Yeah, according to that September 9th, that they let go
It's called HVC 210. It's restoring public trust through UAP transparency. So it already activated the 9th. That's why you saw active soldiers talking about it the 10th. But then we had that crazy incident that I don't want to talk about it. That happened also, you know, of a person being eliminated. So it's everything is, and then you have I can't talk about it. The other things that are happening that is negative, you know, it's just a lot of things happening at once. I'm sorry. Ele falou assim, sim, exatamente. Ele falou que no dia 9 de setembro, então, a gente tem tudo isso acontecendo naquela audiência do Congresso. Então, não por acaso, como estava se falando sobre restabelecer a confiança do público, já no dia seguinte, no dia 10, a gente vê alguns militares da ativa já começando a falar alguma coisa, mas também no mesmo dia, infelizmente, a gente tem um ato violento que reverberou bastante entre as pessoas e aí acabou ocupando os noticiários e outras coisas negativas que acabaram acontecendo. O Charlie Kirk, que ele está se referindo, né? Com certeza, né? Mas ele não gosta de falar de coisa negativa, você sabe que sim, a gente com certeza. positivo. Com certeza. Sim, sim. JP, quanto tempo você ainda tem para a gente programar aqui a hora que a gente termina? Temos mais uns 10 minutos? Yeah, Podemos 10 more minutes. Yeah. Ok, perfeito. Demis, a sua pergunta sobre o 13 Atlas, acho que ele já respondeu. Sim. A próxima. Sobre as futuras audiências no Congresso, eu acho que ele já respondeu também. Posso ir para outra pergunta? Pode, perfeitamente. Recentemente, JP, temos ouvido falar sobre algumas pessoas com habilidades psíquicas sendo capazes de invocar naves, e sabemos que você tem essa habilidade de uma atualização que você não conseguiu se lembrar que fazia isso. Gostaríamos de saber se você acredita que esse tipo de interação pode resultar num contato aberto, como, por exemplo, agentes psíquicos depondo no Congresso e falando abertamente sobre essas habilidades. Isso talvez poderia resultar em um encontro diplomático oficial. O que você acha disso? According to the Monroe Institute, there's a lot of people that have the ability to interact with interdimensional beings, remote view certain things. I could be holding a book of a yellow color, and the person can be in the other room, and he can say the color of the book and what's inside the book and who is the author of the book. I think the knowledge of what is really consciousness and what is vibration, and the knowledge of how our brain really works like an antenna that comes out and can see everything, and then that knowledge is back here. It's just we lost that knowledge. We are a species of amnesia. We forgot how to do these things by meditation, by cleaning our pineal gland, by having more spiritual feeling with yourself, interacting with nature. So people has lost these abilities, and I'm sure monks in the Tibetan hills and mountains, they still carry these type of traditions of levitating things where their mind, because their power is so massive, and they do things. These things really exist, and the militaries, the governments, they use these people to interact with. They have a team of these people that are into that, and yes, that's going to be hand in hand with disclosure. That's going to come out in Congress. That's going to come out of these people working on these classified projects, because once we're already talking about ETs, you know, and that was a no-no. Talking about ETs, oh, you're crazy. But now Congress and other governments, they're talking about, yes, these beings are real, and we're being in touch with them, and the collider and quantum entanglement, AI can be involved, and these beings can interact with AI and talk to us through our phones. That is working similar to our brain. It's cordless, you know. Our brain is giving out energy just like our cell phone, you know. So yes, it's gonna be at hand in hand. This information that is gonna come out. Technology is gonna talk about consciousness, is going to talk about ETs,
and it's going to talk about the human abilities that we have lost how to use. Uau! Então, o que ele está falando é que o Instituto Monroe, por exemplo, já sabe que muitos humanos têm essas habilidades, por exemplo, de interagir com seres interdimensionais, habilidades avançadas de visão remota, e ele fala que o que é a consciência, afinal de contas? Que nós, como a nossa espécie, perdeu o conhecimento e esqueceu das habilidades, e ele chama a gente como uma espécie em amnésia. A gente esqueceu sobre meditação, como fazer essas coisas. Claro que assim, existem alguns pequenos grupos, como monges tibetanos perdidos lá nos seus monastérios, que ainda fazem coisas como, por exemplo, levitação com a mente, mas os governos sabem sim que existem ainda pessoas que são assim, eles têm times de pessoas que fazem esse tipo de coisa, e ele acha que o disclosure vai acontecer de mão dada. Todas essas coisas vão aparecer juntas, de mãos dadas. Por exemplo, a parte de tecnologia vai vir associada à parte de consciência, que aí vai vir a parte ligada à interação com extraterrestres, e a gente vai ter que falar de habilidades humanas também, e que isso já está começando a aparecer nos depoimentos do Congresso. E ele começou a dar uma série de exemplos, como, por exemplo, você conversar com uma inteligência artificial pelo seu telefone, que parece interagir e pensar mais ou menos da forma que a gente pensa, e como o nosso cérebro também solta uma assinatura energética semelhante a de um telefone, por exemplo. Sim, então isso é positivo, então pode realmente contribuir, pode realmente ajudar, auxiliar, ser mais um ingrediente, vamos colocar assim, para que o disclosure possa ser bem sucedido. Excelente. Thaís, vou pedir para você, carecidamente, gentilmente, para você fazer aquela pergunta concernente a batalhas de facções se mesclarem praticamente com as atividades, com o que está ocorrendo na superfície. Eu acho bastante pertinente. Ok, cheguei nela. Perfeito. Então, para encerrar, né, porque o JP tem que ir daqui a pouquinho, então, o Denis estava comentando que a guerra entre as facções do SSP, essa pergunta, está se tornando indistinguível, mesclando-se aos impasses e aos conflitos geopolíticos na superfície. Essa é a forma que você vê isso também? O que está acontecendo lá fora está mesclado com o que está acontecendo aqui? Qual a sua opinião sobre os conflitos aqui e como isso está ligado com facções do programa espacial secreto? There's different layers of conflicts, okay? You got the conflicts with, political conflicts with the ETs. You got the political conflicts with the humans, and sometimes you can't control what's happening with the humans because they don't have the knowledge. It's like going to the Amazon and talking to the Indian, hey, download this app on my phone, please. The Indian is not going to know how to download the app, not unless you show him. So there's different governments that don't know about these information yet. Like, for example, North Korea. They're still, they know what probably are buried under, but they erase everything. It is a type of people that they erase history and erase what's really happening just to control. It's all about controlling people. That's what it is. So the problem is, okay, Trump can know, and then another government might not know. So he's not going to bring it out. So the conflict, I guess, has to happen, So it's how I say this, a shit show of what's happening, because people know, and that's the problem. There's people that know and people that don't know. You got teachers and you got students that are still learning, and that's what's really happening. And people are confusing that with exopolitics. So there's a lot of governments that know about the exopolitics and the communication with ETs and governments, but there's other governments that don't know nothing about that, and it's clueless, and they go to anything. They will go through war just to get information. So, and we have to, I guess, do that to protect
the knowledge and make sure nobody erase the knowledge that we have. Uau. Então ele fala que existem diferentes camadas do conflito. Então assim, sim, existem conflitos que são políticos com extraterrestres, só que a gente está falando da exopolítica, mas existem muitas vezes conflitos que são humanos, e aí não dá para você controlar muito o que é que os humanos fazem, porque o que ele fala, o principal é que, assim, existem governos que sim sabem das tecnologias e sabem das interações com extraterrestres, mas não são todos os governos, e que tem alguns governos que não sabem, não têm toda essa informação, que são capazes de provocar uma guerra para ter acesso a essa informação. E isso é o que complica toda essa interação. E aí ele compara assim, por exemplo, se você chegar por uma tribo de nativos, de indígenas, e falar assim, olha, eu preciso que você baixe esse aplicativo aqui no seu celular, ele não vai conseguir te ajudar. Então, mais ou menos esse é o nível de interação que está dificultando a relação entre os humanos de diferentes países. E aí ele cita o caso da Coreia do Norte, por exemplo, que tem como hábito apagar eventos históricos, fatos históricos, para tentar controlar as pessoas. Ele fala assim, então, por exemplo, o Trump pode saber da informação, mas ele não consegue, por conta disso, impedir todos os conflitos e que eventuais guerras possam acontecer, e aí a gente acaba confundindo a questão da exopolítica com a política tradicional, porque tem gente que não sabe qual é a informação, qual é a tecnologia que está sendo resguardada. Então sim, eles estão escondendo algumas coisas. Então tem muitos governos, pela ignorância e por estar assim totalmente perdido no que está acontecendo em questões financeiras, fazem questão de manter sob sigilo e guardar o grande segredo. Não seria isso? O controle das pessoas. Controle das pessoas, exatamente, manipulação. Não tem interesse no disclosure. Mesmo porque a sua ideologia poderia simplesmente sumir, desaparecer, porque não caberia nesse novo mundo, nessa nova era tecnológica. Existem certos tipos de pensamentos ideológicos, vertentes políticas, que são simplesmente para controlar pessoas, subjugar pessoas. E com a entrega das tecnologias, haveria o quê? Uma grande mudança cultural, civilizacional, que a sua ideologia simplesmente não teria lugar nesse novo mundo. Então, para tentar controlar e obter poder, eles preferem esconder, preferem manter isso sob sigilo, e podem até mesmo entrar em conflitos para manter esse segredo intacto. Seria isso? Ter medo de perder a hierarquia. Oh, meu pai construiu outra nação, só vou seguir o que ele fez. Não quero que ninguém tire. And nobody take away what my father built. I don't want nobody to take away what my grandfather built. I'm talking about, like, for example, North Korea. Oh, I don't want nobody to take what my grandparents built, so we're going to leave it as it is. We can't talk about ETs, we can't talk nothing, because we need the control of the people in order to live how we want to live and eliminate the people that we want to eliminate, you know? So there's a lot of countries, not just North Korea like that, but there's a lot of other countries that are like that. Ou seja, não é do interesse de governos, de regimes ditatoriais na entrega das tecnologias, um novo mundo, energia livre, realmente não é do interesse. Faz muito sentido, principalmente desses grupos manipuladores. E corporações também. Faz muito sentido. Sem falar da indústria fármaco, né, JP? E a indústria do combustível fóssil também. A gente pode colocar nessa lista, com certeza. E lucram bastante com o sistema do jeito que está. Pois é. Gratidão, JP. Thaís, tem algumas considerações? Não, eu ia pedir para você pedir para que ele entregasse as palavras finais JP, dele. Considerações finais aqui para o nosso canal. Gratidão, muito obrigado por estar aqui presente. Estamos muito felizes com o seu depoimento, com as suas maravilhosas explicações aqui no canal. Gratidão. Então, gostaríamos das suas considerações finais aqui, JP. Thank you, Brazil, for visiting this channel. Thank you, Demis. Thank you, Thais, for helping me bring this knowledge, bring this information to Brazil. I know that Brazil is going through a tough time now, but I believe that Brazil will see the light, and Brazil will be a great nation that would change the world. It's all about you guys. It's all about how you guys make the decisions together. And we're seeing that here in the United States, how you guys are coming together and realizing that
together is more powerful in Brazil. So I really appreciate you guys visiting this channel and hearing me bringing my experiences, because I know people in Brazil, they go through these experiences themselves. But I leave you with these lovely words. I love you. I love you so much. Thank you for the opportunity. Akuria Mate. Akuria Mate, que é a nossa palavra de ordem do canal aqui. Akuria Mate. Heaven to earth. Much love. And JPL. Thaís. Gratidão. Então, ele estava agradecendo aos brasileiros que acompanham esse tipo de informação, agradecendo, Demis, a você pela oportunidade de estar aqui e por ajudar a trazer essa informação e trazer o conhecimento para o público brasileiro. Ele sabe que o Brasil, nesse momento, está passando por um período muito difícil, mas ele acredita que nós vamos ver a luz no fim do túnel, que nós conseguiremos fazer a mudança no mundo que a gente deseja fazer, e que juntos nós somos mais poderosos e nós vamos conseguir chegar lá. E ele sabe que no Brasil existem pessoas passando por experiências como a dele, e que a gente vai ter um futuro iluminado na frente, e é só, nesse momento, estamos passando por tribulações. Gratidão e até uma próxima live. E Akuria Mate. Akuria Mate, JPL. Akuria Mate.